sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A paz de Jesus, salve Maria. Que alegria poder dar mais uma sexta-feira com você para meditarmos o Diário de Santa Faustina. Estamos caminhando. Pegue já o seu diário para que a gente possa iniciar a nossa reflexão dessa sexta-feira. E vamos confiantes e perseverantes, amém? Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão dela. Oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos de vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Se você tem o diário, você pode abrir no número 381. Diário 381. Vai nos dizer assim: numa meditação sobre a obediência, ouvi essas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando, excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco essas palavras. Ser obediente é um tema que a gente precisa a todo momento mergulhar, porque ser obediente é um grande desafio. Nós, como mães, queremos que nossos filhos sejam obedientes, não só a nós, mas também a outras pessoas, professores, pessoas mais velhas. Nós também, às vezes, temos que obedecer a alguém. Padre, coordenador, chefe, supervisor, uma autoridade. Então, a obediência já faz parte do nosso cotidiano. Mas obedecer a Deus, que a gente não vê, é uma tarefa difícil, mas que eu e você precisamos o quê? Exercitar, nos dedicar para que a gente possa compreender a lei da obediência. Vamos continuar no número 382. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo de miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da vida. Senhor, eu te dou graça por essa cruz. Você está carregando cruz? Você está carregando dificuldade? Você está passando por um momento de dificuldade, de tribulação? Há momentos que a gente também está assim. E se você está passando por esse momento de tribulação, ouse falar: agradeço-vos, Jesus. Na tribulação, na perseguição, agradeço-vos, Jesus. Nas dificuldades, agradeço-vos, Jesus. É difícil, mas a gente pode treinar, amém? Vamos dar um pulo agora lá para o número 390 e diz assim: quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. 391. Pelo batismo entramos em união com as outras almas. A morte estreita os laços do amor. Devo sempre prestar ajuda aos outros. Se eu for uma boa religiosa, serei útil,
não apenas a congregação, mas a pátria toda. 392. Deus concede as graças de duas maneiras: pelas inspirações e pelas iluminações. Se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la, é necessária a renúncia de si mesmo. O amor não consiste em palavras, nem em sentimentos, mas em atos. É um ato da vontade, é um dom, isto é, uma doação à razão, à vontade, o coração. Temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Ressuscitarei em Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o Evangelho. Tudo que me falta, Jesus completa em mim. É a sua graça que age sem cessar. A Santíssima Trindade me comunica sua vida em abundância pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Jesus, quando ama, ama com todo o seu ser, com todo o poder de sua essência. Se Deus me amou, assim como corresponderei eu, sua esposa? Esse parágrafo 392, eu não sei se você percebeu, mas ele fala de um monte de coisa. Ele fala de um monte de coisa que a gente vai precisar enumerar para a gente poder sugar mais dessa mensagem que fala tantas as coisas. Então vamos lá, do início do 392. Deus concede as graças de duas maneiras: pelas inspirações e pelas iluminações. O Senhor nos inspira a orar através de um terço, através de dentro de uma novena ou de uma outra prática devocional, mas é uma inspiração, né? Eu vou rezar essa novena, eu vou fazer esse cerco de Jericó, é uma inspiração. Mas o Senhor também pode nos iluminar através da palavra. Quando a gente medita, ou quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve uma homilia, quando a gente ouve ali até uma música, Deus pode nos iluminar, nos dar ali uma direção, nos dar uma resposta. Então, as graças podem vir por esses dois meios, pela inspiração e pela iluminação. Aí o segundo ponto: se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la, é necessária a renúncia de si mesmo. É o segundo ponto. Renunciar, porque nem tudo que a gente quer é bom. Como assim, Alessandra? Eu quero coisas boas. Quero uma casa própria, eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero casar, eu quero ter filho. É coisas boas, sim. Mas Deus sabe o que é melhor. Às vezes a gente acha que ter coisas é mais importante. Mas às vezes Deus está nos treinando a nossa paciência, a nossa confiança. Está nos treinando na providência, para que a gente aprenda a renunciar a si mesmo. Tá vendo como é que numa mensagem a gente pode tirar um monte de coisa? Então, renunciar a si mesmo, renunciar o meu querer, para fazer a vontade de Deus. Então, continuando a leitura, indo para o terceiro ponto. O amor não consiste em palavras, nem em sentimentos, mas em atos. É um ato da vontade, é um dom, isto é, uma doação. A razão, a vontade, o coração. Temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Aqui, nesse trecho, já tem duas características que a gente tem que prestar atenção. De que o amor é um ato. Os sentimentos, muitas das vezes, eles nos traem, nos pregam uma peça. Por quê? Muitas das vezes os sentimentos estão confusos, por conta de uma carência, de uma ausência, de uma lacuna. Então, os sentimentos, muitas das vezes, ele é um tornado dentro da gente. Traz mais confusão, traz mais desastre do que organização. Por isso que a gente não deve basear a nossa fé em sentimento. Porque se eu chorar, porque Deus falou comigo. Porque se eu me arrepiar, Deus falou comigo. Pode não acontecer nada disso, Deus está falando e você não está ouvindo. Então, não ficar presa a sentimentos, mas no ato.
Até mesmo quando a gente demonstra o amor a alguém, ao marido, à esposa, aos filhos, a gente demonstra o quê? Em atos. Fazer aquela comida gostosinha, arrumar a casa, fazer algo que o filho gosta, que o marido gosta. Ai, Alessandra, mas ele não tá merecendo. Mas lembra que a gente falou antes? Renuncie a si mesmo, ó. Renuncie ao seu querer, à sua vontade. A criatura pode não estar merecendo, mas Deus falou 70 vezes 7. Não tá aqui no trecho, mas é bom a gente lembrar de que a gente não pode ficar se baseando nos sentimentos, mas nos atos. E isso vai interferir na nossa vida de oração, porque continua, né? Se a gente voltar um pouquinho, vai dizer: é um ato da vontade, é um dom. Isto é, uma doação. E aí tem 3 pontos: a razão, a vontade e o coração. A razão, sabe aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão? De que vontade é boa, mas dá e passa? E que o coração muitas vezes guarda coisas que não deveria guardar? Então, esses 3 pontos eu preciso trabalhar na minha vida de oração. Por isso que fala, temos que exercitar essas 3 faculdades durante a oração. Por quê? Essas 3 faculdades, esses 3 pontos da razão, da vontade e do coração, eu preciso exercitar para poder amar mais. Eu preciso exercitar para poder saber renunciar, para saber me doar. E também deixar que Deus cure. Porque a razão é o nosso intelecto. É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. É aquilo que aparentemente eu estou vendo. E com isso eu posso julgar. Então eu posso tirar da minha razão precipitações. Por que tem que ser curada a minha vontade? Porque a vontade também está ligada aos sentimentos. Como eu disse, o sentimento nos trai. Muitas vezes é um tornado dentro de nós. E o coração, que muitas das vezes guarda rancor, guarda quinquilharia, né? Tem aquela música, Jesus manda teu espírito para transformar meu coração. E aonde que eu posso curar essas 3 características? Na oração. É orando, é entregando ao Senhor para que Ele venha cuidar. Muito profundo isso, não é? E aí continua. Aí já é um outro ponto. Se você tem o diário, você pode até colocar barras, né? Porque cada trecho desse 392 nos leva para uma direção. Então vamos para mais uma. Ressuscitarei Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Porque eu busco Jesus, eu estou com Jesus, mas isso não é garantia de céu. Eu preciso o quê? Viver nele. Viver nele é o quê? Dar testemunho. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o evangelho. Ou seja, tome a sua cruz e me siga. Se eu pegar a minha cruz, não querer largar, não querer cortar, não querer dar para o outro, mas abraçar a minha cruz, eu também vou ressuscitar com Jesus. Por isso que a gente até iniciou que muitas das vezes estamos passando por situações difíceis, mas a gente precisa confiar. Precisamos confiar. É um exercício confiar. E continua. Assim se manifestará em mim o evangelho, ou seja, você é a palavra viva de Deus em atos concretos. Tudo que me falta, aí já é um outro ponto. Tudo que me falta, Jesus completa em mim. É a sua graça que age sem cessar. É pela graça de Deus. Às vezes a gente precisa de uma providência. E aos olhos humanos, a gente fica sem saber de onde que vai vir essa providência. Mas é a graça de Deus que pode fazer prover todas as coisas. Na questão da saúde, às vezes precisamos de um milagre para alguém. Ou por um tratamento, ou por uma cirurgia que vamos passar,
precisamos de uma intervenção divina. Ela vem através do quê? Da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a sua graça que age sem cessar. É sem cessar. Agora já é um outro ponto. A Santíssima Trindade me comunica a sua vida em abundância, pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Deus, quando ama, ama com todo o seu ser, com todo o poder da sua essência. Se Deus me amou assim, como corresponderei eu, sua esposa? Como corresponder à Santíssima Trindade? Ao Deus que é Pai Criador, ao Deus que é o Filho que trouxe a redenção e ao Espírito que derrama a graça, que derrama a unção, que faz brotar os dons. Eu preciso ter relacionamento com a Trindade. Relacionamento. Como é que eu tenho? Na oração. Gente, que capítulo rico. Que capítulo rico. Quando eu estava lendo, eu não tinha nem me deparado com tanta riqueza. Vale até a pena, se você tem o seu caderno, de você meditar mais uma vez nesse trecho e deixando que o Espírito Santo vai falando e você vai, escrevendo. Vai anotando tudo, porque uma riqueza muito grande esse parágrafo. Vamos agora para o número 395. Uma mensagem que Santa Faustina escreveu do dia 15 de fevereiro de 1935. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar minha mãe que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração. Eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e me concedeu a licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido de minha mãe que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti de Vinhos. Todos os consagrados, até mesmo aqueles que são leigos em comunidade, muitas das vezes vivem essa situação de estarem ali em missão e terem que deixar tudo para ir ver um pai ou uma mãe que está doente, ou um pai ou uma mãe que vai precisar de um tratamento, de um acompanhante, ou que está assim nas últimas. Faz parte da vida. Isso pode acontecer conosco também, às vezes quem mora em estados diferentes, precisa largar tudo para ir ao encontro e atender esse último pedido. Então vamos ver o que aconteceu com Santa Faustina, no 396. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdesse seu mérito. Durante a viagem tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo compartimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma tratava-se de uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha a obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma.
O engraçado é que Santa Faustina está ali apreensiva por conta da mãe, mas mesmo em meio à sua dor, ela encontra alguém que está sofrendo, que está ali também com uma angústia no coração e é chamada a interceder. Isso quer mostrar para cada um de nós que a gente pode estar com dores dentro de nós, mas Deus pode nos usar a si mesmo para interceder pelo outro, para orar pelo outro. Eu posso dizer que muitas das vezes eu venho gravar e eu não estou bem. Muitas das vezes com muitas preocupações. Mas o Deus que me chamou, o Deus que me orientou a me preparar, me dará a força necessária para aquele momento de gravar, para este momento de gravar. Então eu preciso confiar em Deus, assim também na sua missão. Seja você ligado ou não a uma pastoral, a um movimento, você que exerce alguma atividade na igreja, mesmo que você faça algo ou não, Deus nos chama. E Ele vai dar o quê? A sua graça, como meditávamos antes. É a graça de Deus que me faz vir gravar. É a sua graça. E que a gente seja dependente mesmo dessa graça. E um outro ponto aqui que me chamou a atenção desse trecho é de Faustina falar para a irmã dela cumprir aquilo que o Senhor está pedindo. Logo ela que muitas das vezes relutou. Logo ela que muitas das vezes reclamou com o seu confessor. Ela agora está motivando. Vai fazer a vontade de Deus. Vai fazer aquilo que Ele pediu. Porque realmente, quando a gente não faz a vontade de Deus, a nossa alma fica inquieta. Algo nos perturba. Porque não fizemos aquilo que Deus nos pediu. Então, por isso que no início da meditação de hoje, estava falando sobre obediência. É preciso que eu e você obedeçamos a Deus. Não é à toa que Ele trouxe aqui para ouvir isso. Não é à toa. Vamos dar um pulo agora para o 397. Cheguei a Varsóvia de manhã e às 8 horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família. É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelho para agradecer a Deus pela graça de ter sido possível nos reunirmos todos mais uma vez na vida. 398. Quando observei como meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor, e por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que me deu. 399. Como tudo mudou durante esses 10 anos. É difícil de reconhecer o jardim que era tão pequeno, agora está irreconhecível. Meus irmãos e irmãs que eram ainda tão pequenos, agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram e eu me admirei por não os encontrar como os havia deixado. Antigamente, eles iam para um convento e eles não tinham contato. Até porque a carta demorava a chegar. Eu não sei se você já chegou a mandar carta, né? Se você é do tempo da carta. Eu acredito que muita gente aqui é do tempo da carta. A gente escrevia e levava dias, às vezes meses. No meu caso nunca chegou a meses, mas já levou assim dias. É como se você compra pela internet e muitas das vezes o produto só chega assim 20 dias. Tem mercadoria que é assim, que dependendo do frete que você escolhe, ele demora mais um pouco, mas vai chegar. É a mesma coisa da carta. No tempo de Faustina, além da carta, eu não sei se já tinha telefone, e mesmo se tivesse, não era todo mundo que tinha. Nem vizinhos, né? Não era todo mundo, só gente rica, muito rica que tinha telefone. Mas na época dela, as cartas demoravam muito para serem recebidas. Então imagina a situação. Imagina a situação de Faustina.
de mandar a carta e levar não sei quanto tempo. Às vezes, quando a resposta vem, o negócio já se resolveu, já aconteceu, né? E Faustina não tinha essa liberdade de ficar escrevendo a todo momento para os pais. Também não tinha como tirar fotos, porque também era outro custo. Então, Faustina não estava nem reconhecendo os irmãos. Mas, naquele momento que eles se reuniram, eles viram quanto se amavam, mesmo à distância. E isso que é bonito numa família, mesmo distante, continuarem se amando. Muito bonito. Vamos agora aqui concluir no número 401, para a gente fechar a nossa formação dessa sexta-feira. Eu passei esses dias em casa com grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e trocar ao menos algumas palavras. Algumas vezes eu contava até 25 pessoas. Estava interessado nas minhas narrações das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa de solidão e de silêncio, eu saía sem ser notada à noite para o pomar, a fim de conversar a sós com Deus. Imagina, uma pessoa que tem ali restrição de ver pessoas, agora tem que ficar falando. Até mesmo essa mudança para Faustina chega a ser também espantosa, né? Porque 10 anos no convento as coisas mudam, né? Mas por caridade ela vai dando atenção. Continuando. Assim mesmo eu não conseguia fazê-lo, porque logo vinham meus irmãos e irmãs, levavam-me para dentro e novamente era obrigada a falar com tantos olhares fixos em mim. Mas eu conseguia uma forma de descanso. Pedi a meus irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes. E além disso, um deles tocava violino e outro bandolim. Assim, durante esse tempo, podia entregar-me à oração interior, sem evitar a companhia deles. Custava-me muito ainda beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com seus filhos e pediam que eu os tomasse, ao menos por um instante, nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça, e para mim isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude, porque muitas estavam bastante sujas. Mas para me superar e não demonstrar repulsa, aquela criança suja eu beijava 2 vezes. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo: irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas sem me importar com nada, peguei a criança nos meus braços e beijei 2 vezes nos olhos purulentos, pedindo a Deus que ela melhorasse. Eita, quem é mãe até está acostumada com meleca, com vômito, né? A gente está acostumada com essas coisas, principalmente quando é pequenininho, que muitas das vezes gofa, que muitas das vezes, né, sai, conforme vai mamar, sai a baba. Então, mãe de primeira viagem até se assusta, mas depois vai perdendo o nojinho. Quando a gente tem mais filhos, aí mesmo que a gente já perde, porque isso faz parte. Mas para quem não está acostumada, ver essas coisas fica até com aquela repulsa. Mas por caridade, mas também por submissão, utiliza esse momento de repulsa para poder oferecer a Deus. Os santos têm isso de bom, oferece tudo para Deus, tudo para Deus. Concluindo, tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvi as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus. E em absoluto não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-se com 2 das minhas irmãs. Senti interiormente o grande perigo em que se encontravam suas almas. A dor me apertou o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próxima de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas. E respondeu-me o Senhor:
concedo-lhe não apenas as graças necessárias, mas também graças especiais. Compreendi que o Senhor as chamaria para uma união mais estreita com Ele. Alegro-me imensamente porque um amor tão grande reina em nossa família. Além de Santa Faustina ser uma mulher de oração, ela também se compadecia. Ela também sentia a dor do outro. Tanto que sentiu ali que as suas irmãs estavam no pecado e que se continuasse assim poderiam perder suas almas. E ali ela já entra em ação. Olha o que a intimidade da oração faz conosco. A gente fica mais sensível. E a gente, ao invés de julgar, ao invés de ficar brigando, a gente já entra em intercessão. Essa é a minha e a sua missão, entrar em intercessão. Bem, a gente encerra aqui por hoje a nossa reflexão com Santa Faustina. Se você tem o diário, eu convido a você a reler esses trechos, até mesmo os que eu pulei, para você mergulhar mais um pouco nessa riqueza desses escritos. Então, fica o convite e registre também no seu caderno, para que você já vai ali criando intimidade, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordada ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Por mais uma sexta-feira com Santa Faustina. Bem, eu desejo que nosso Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, as pessoas por quem você reza, por quem você intercede. Confie tudo na misericórdia de Deus, principalmente aqueles que já estão perdidos. Confie na misericórdia de Deus, amém? E que Santa Faustina possa rogar pela nossa caminhada, pelo nosso sim e também pela nossa intimidade com Deus, que cada dia cresça mais e mais. Santa Faustina, rogai por nós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Fica na paz.